Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre a interação da radiação com a matéria, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre os tipos de radiação, então vamos falar um pouco sobre a interação dessa radiação aí com a matéria. Nós classificamos a radiação em dois grupos, né? As particuladas e as ondas eletromagnéticas. Então as interações entre a radiação e o meio dependem então das características da radiação e dos átomos irradiados propriamente dito, né? Então, para entender aí melhor esse mecanismo de interação da radiação com a matéria, nós vamos separar em dois grupos diferentes. Vamos separar o grupo da partículas pesadas ou leve com a matéria, e que são aquelas que contêm massa e carga, né, como a partícula alfa, a partículas betas, né, beta mais, beta menos, os elétrons propriamente ditos, os nêutrons e etc. Né? Tudo aquilo que tem massa ou tem carga, nós vamos separar como interação das partículas com a matéria, né? E nós vamos separar as pesadas e as leves, ou seja, aquelas que têm massa e aquela que não tem massa. E as ondas eletromagnéticas, que são os fótons, né? Que são os fótons, a radiação X, a radiação gama e etc. Né? Então vamos separar esses dois grupos e vamos entender então o mecanismo de interação destas duas radiações. Então no primeiro grupo, né, que é a ação de forças aí colombiana entre a carga, por conta da carga dessas radiação, as, e a carga do meio, né? Então caracterizados aí pelo longo alcance, e no segundo, as interações devem ser as ações de campos eletromagnéticos que atuam sobre as partículas carregadas no meio, e no caso dos fótons, a ação da força nuclear sobre os prótons e nêutrons dos núcleos atômicos, né? E no caso dos nêutrons. Então, vamos então entender esse mecanismo aí dessas duas linhas diferentes aí, né? Desses dois tipos de radiação, as particuladas e as ondas eletromagnéticas. Então, vamos começar falando sobre a interação das partículas pesadas com a matéria. Então, essas partículas pesadas pode ser qualquer íon ou partícula com carga, com massa de repouso superior aí a do elétron, que é em torno de 511 keV, né? E que possui energia cinética maior que a energia de ligação do elétron, né, aos átomos do meio, incluindo aí nessa categoria aí, então as radiações das partículas alfas, os prótons, as partículas beta mais, né, e etc. Né? Então a interação dessas partículas com os átomos é em grande parte restrita aí aos elétrons da nuvem eletrônica, ou seja, é, como nós vimos lá os modelos atômicos, os átomos são compostos de um núcleo, onde tem as partículas positivas e os nêutrons, e a eletrosfera, onde se localizado aí os elétrons. Então, quando a radiação chega no átomo, o primeiro encontro dele vai ser exatamente na eletrosfera, onde localiza ali os elétrons. Então, a interação desta radiação, a primeiro princípio nos átomos, é com os elétrons. Então, uma partícula pesada carregada atravessando o material perde então energia, principalmente através da ionização e da excitação desse átomo, ou seja, os elétrons absorvem a energia dessas partículas, então eles são excitados ou eles são ionizados, né? São arrancados aí da camada eletrosférica. Aí, né? Então, a energia transferida pode ser suficiente para arrancar um elétron de um átomo e assim ionizá-lo, ou pode deixar o átomo em um estado excitado, onde você tem simplesmente os elétrons ali transitando entre as camadas. Né? Então, a mudança de direção da trajetória da partícula é mínima, né, até por conta da carga ser grande dessas partículas quando ela entra em contato com o átomo. Então há uma interação muito forte colombiana, então acaba que ela não tem muito
a trajetória dela serve quase que linear, né? Ou seja, olha só, essa aqui é uma foto, né, onde foi rastreado esse caminho feito para uma partícula alfa, olha só. Então ela faz um trajeto quase que linear, né? Enquanto a partícula beta, olha só, a partícula beta, por ser mais leve e por ter uma carga muito parecida com a do elétron, né? Então ela fica ó, ricocheteando entre os elétrons das camadas, então ela fica fazendo zigue-zagueando, né? Ela faz então um trajeto meio que em zigue-zague por conta dessa atração colombiana entre as cargas aí, né? E aí ela consegue então ter uma penetração maior do que as partículas alfas, né? Então olha só, aqui só uma imagem para vocês verem essas diferenças, ou seja, a localização causada aí por partícula alfa e beta à medida que viajam através de uma substância, a mesma substância, só a partícula alfa, por ela ter uma massa maior e uma carga maior, então ela sofre uma interação maior com mais partículas em torno dela, então ela perde a energia muito mais rápido do que as partículas beta. Então, e aí ela sofre um desvio muito pequeno na sua trajetória, né? Então ela faz um trajeto quase que linear e tem uma penetração um pouco menor do que as partículas beta. Enquanto as partículas beta, por ser mais leve e por ter uma carga muito próxima aí a dos elétrons, então ela fica zigue-zagueando aqui entre os elétrons, né? ou se for a partícula beta ou atraindo, ou se for a partícula beta menos repelindo, né? Fica jogando de um lado para o outro. Então ela fica fazendo um zigue-zague aqui na matéria e aí ela tem uma penetração um pouquinho maior do que as partículas alfa, né? Então em cada colisão aí que faz, né, essas interações aí, vale então as leis da conservação e do momento. Aquilo que nós estudamos lá em Física 1, quando nós aprendemos lá, principalmente em colisão, nós aprendemos que em qualquer situação há a conservação da energia, né, energia mecânica, e a conservação do momento. Então a partícula se move rapidamente a mais energia que a energia de ligação do elétron do átomo, né, podendo aí o elétron ser considerado livre e em repouso. Então, a energia cinética o momento são conservados. Então, a energia cinética e o momento é conservado. Se é conservado, então vale aqueles princípios da conservação da energia mecânica e da energia e do momento, né? Ou seja, aqui se a conservação da energia, então a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, né? E o momento inicial é igual ao momento final, né? Fazendo uma álgebra aí eu consigo então determinar a velocidade final da partícula, né? Ou seja, que a velocidade final é igual a m, que é a massa total, vezes v menos v1, né? Dividido aí pela massa da partícula, né? É aquilo lá que a gente estuda lá em Física 1, em colisão, né? E aí substitui aqui, isola a equação da velocidade aqui, né? Usando a equação do momento, e substitui na equação da energia cinética, ou seja, no lugar de V1 eu vou colocar essa velocidade aqui. E aí colocando aqui e abrindo, fazendo uma álgebra aí, vocês podem fazer isso aí com facilidade, é só lembrar lá de Física 1. Então, você tem então a velocidade final da partícula 1, que é dada por esta equação aqui, né? Então, usando essa expressão para a velocidade 1, né, tem-se a energia máxima transferida, ou seja, a energia máxima, que é o que máximo, nós falamos isso na aula passada, isso é igual a quem? A variação da energia cinética, ou seja, meio de mv² menos meio de mv1 ao quadrado, né?
Então, substituindo os valores de V1 aqui de V, nós temos então que a energia máxima transferida vai ser 4mzinho emão vezes E dividido por emão mais m ao quadrado, onde esse E aqui é a energia cinética da partícula incidente, né? Que é meio de emão vezes V ao quadrado. Né? Esse aqui é o princípio da colisão, esse desenho aqui, ou seja, está uma partícula com massa emão, pico, velocidade vzão, colide aqui com uma partícula com massa mzinho e velocidade inicial v0. Né? Então ela vai obter uma velocidade final v1 e a partícula incidente vai obter uma velocidade final, vzão 1, né? Que é exatamente essa aqui é a velocidade final da partícula incidente e aqui é a velocidade final da partícula que recebeu a colisão, né? Mesma coisa, é só lembrar lá de Física 1. Quem tiver dificuldade aqui, pega o livro de Física 1 que vocês vão lembrar direitinho desse princípio aí, né? Então, quando a partícula incidente é um elétron ou um pósitron, né, a massa deles são iguais, ou seja, a massa do pósitron é igual à massa do elétron, né? Ou seja, o que implica que a massa, que a energia máxima transferida é exatamente igual à energia da partícula incidente, né? Exatamente essa energia aqui da partícula incidente, né? Ou seja, se essas massas são iguais, olha só, então aqui vai ficar m vezes m mais m ao quadrado, corta, vai sobrar exatamente que a energia transferida é igual à energia que ele recebeu, né? Então, a partícula imediatamente mais massiva que o elétron é o muon, né? que é em torno aí de 207 a massa do elétron. Né? Então, a fração máxima que um muon pode transferir em uma única colisão é Q máximo dividido por E vai ser igual a 4m vezes 207mzinho dividido por 208mzinho ao quadrado. Isso vai estar fazendo a continha aqui, isso vai dar 4 dividido por 208, que vai dar em torno de 0,0192. Né? Ou seja, essa seria a fração máxima que um muon transfere em uma única colisão. O muon é uma partícula, né, do átomo, né? Aí você pega o livro lá de Física 4, que tem um capítulo lá que fala de física de partículas, ou quem já estudou física moderna já estudou sobre as partículas que tem aí no átomo, né? Então, assim, os muons e as demais partículas pesadas apresentam trajetórias essencialmente retas na matéria, exceto quando são defletidas por um núcleo atômico, né? Aí você tem as reações nucleares, né? Que acontece principalmente quando um nêutron colide com um núcleo, né? Que acontece lá o princípio da fissão nuclear, que acontece lá nas usinas nucleares, que nós vamos falar disso com mais detalhe em uma outra aula, tá? Então aqui só para uma tabela para vocês verem que quanto maior a energia, né? Quanto maior a energia cinética, maior vai ser a energia transferida e maior vai ser então essa fração de transferência aí da energia, né? Só para vocês terem uma ideia aí que essa transferência e a energia máxima transferida ela está intimamente relacionada com o valor da energia cinética incidente, né? Então, o espectro de perda de energia, né? Esse espectro da perda de energia é calculado aí para os elétrons de 50 electrovolts a 150 electrovolts e dos prótons de 1 MeV na água. Ou seja, esse gráfico aqui mostra exatamente esse comportamento. Olha só, a energia
aqui por uma probabilidade de energia aqui, né? Que olha só, quando ele tem 50 eletronvolts, que é um elétron, ou seja, ó, ele perde como se fosse de uma forma brusca, né? Ou seja, ele vem, sobe, sobe, aí de repente, pum, ele perde totalmente essa energia, né? Como se fosse totalmente transferida para uma partícula. Quando você tem um próton agora de um MeV ou um elétron aí com energia maior, né, de 150 eletronvolts, então você tem uma perda um pouco mais acentuada, né? Ou seja, olha só, ela vai e aí ela vai perdendo lentamente até atingir o máximo de transferência dela aqui, né? Então isso aqui nós temos a ordenação, que é uma densidade de probabilidade, né? Isso aqui, esse WQ aqui é a densidade de probabilidade por electrovolts, né? Então isso aqui, esse gráfico aqui, então mostra para nós a densidade de probabilidade de perda dessa energia por energia, né? Pela a energia transferida. Então, esse WQ é a probabilidade de uma dada colisão resultar na perda de energia entre o ponto Q e o ponto posterior DQ. Né? Então, Q mais DQ, com Q em eletronvolts. Então, esse espectro aqui dos elétrons de 150 eletronvolts, né, que seria esse daqui, ó, esse contínuo aqui mais baixo, ó, é semelhante ao dos prótons de 1 mega eletronvolts, né, que é esse pontilhado aqui. Então, observa que eles são muito parecidos, né, bem parecidos, porque a probabilidade dele aqui, ela vai atingir um espaçamento maior, como se desse uma achatada nessa curva. Então ela não perde totalmente a sua energia em uma única colisão, ela vai perdendo com as colisões que vai efetuando aí ao longo, né? Okay, então aí nós temos o poder de friamento, nós chamamos de stopping power, né? Então esse poder de friamento é o nome dado aí para a taxa de perda de energia por unidade de comprimento percorrido por uma partícula no meio material, né? Também denominado de transferência linear de energia, que nós chamamos de LET, né? LET. Ou seja, então para certo tipo de partícula carregada, o poder de friamento é dado pelo produto da probabilidade, que nós vamos chamar de μ, por unidade de comprimento por uma colisão ocorra, né? E da perda média de energia por colisão, que é o dQ médio, ou dQAVG. Ou seja, então esse dQAVG é calculado, onde esse μ aqui, né, que nós falamos, o μ é chamado de seção de choque macroscópica, e esse Q médio ou QAGV é dado pela integral da probabilidade, né, da densidade de probabilidade de perda de energia, né, que é o QWQdQ. Então, o poder de friamento vai ser dado por a derivada da energia dE dx, que é igual a μ Q médio, né, ou QAVG, que vai ser igual, integra dos dois lados, isso vai ser igual a μ vezes a integral da densidade de probabilidade da perda de energia, né, que nós vimos aqui nesse gráfico aqui, a forma da perda de energia. Ok? Então, o desenvolvimento teórico do poder de friamento eletrônico foi primeiramente formulado por Bohr aí em 1913, e a formulação completa, também chamada de fórmula de Bethe, né, contém várias correções, desde a exclusão de elétrons fortemente ligados até a correções relativísticas, né? Então esta equação do poder de friamento completa é dada por menos dE dx, que é igual a 4πk0 ao quadrado z ao quadrado e elevado a 4
N sobre mc quadrado beta ao quadrado vezes ln de mc quadrado beta ao quadrado dividido por i vezes 1 menos beta ao quadrado, isso tudo menos beta ao quadrado. Né? Então essa é a equação completa, ou seja, seria a solução daquela equação anterior, né? Formulada aí a princípio por Bohr. Né? Então, onde nós temos aqui esse K0, é a constante eletrostática, né? Que ela vale aí em torno de 8,99 vezes 9 Newton metros quadrados por Coulomb, né? Esse Z é o número de átomos, né? É o número atômico da partícula. Esse é a carga, né? Ou seja, a magnitude do elétron, a carga do elétron. Esse N é o número de elétrons por unidade de volume médio, né? Esse M é a massa do elétron, né? Esse M é a massa do elétron. Esse C é a velocidade da luz no vácuo. Esse beta aqui é a velocidade da partícula em relação à luz, né? E esse I aqui é a energia média de excitação. É a energia média de excitação. Então você tem, com isso aqui, você consegue então determinar esse poder de friamento ou stopping power, né? De uma partícula. Ok? Então, o poder de friamento máximo dado por menos dE ρ dx, seja a densidade de massa agora, né? Ou seja, o poder de friamento máximo de uma matéria é obtido dividindo aí o poder de friamento pela densidade ρ, né? Então, dE sobre ρ dx, né? Ou seja, então a unidade comum para menos dE ρ dx é MeV, unidade de energia, centímetros quadrado por grama, né? Pela massa. Então, o poder de friamento máximo é uma quantidade útil porque expressa a taxa de perda de energia da partícula carregada por grama por centímetro quadrado, né? Ou seja, do meio que o meio atravessa. Então, em um gás, por exemplo, menos dE dx depende da pressão, mais menos dE ρ dx não depende da pressão, pois a divisão pela densidade compensa essa pressão aí, né? Que a gente são só informações aí que vocês devem lembrar lá de Física 2, né? Então, energias médias de excitação, ou seja, as energias médias de excitação I podem ser calculadas a partir da fórmula de Bethe, aquela fórmula que nós vimos lá atrás. Tais energias podem ser medidas então experimentalmente quando todas as outras quantidades são conhecidas, ou seja, todas aquelas variantes são conhecidas, então você consegue então determinar essa energia, né? Então a fórmula empírica para estimar o valor dessa energia média em electrovolts para um elemento com número atômico Z é em torno de I médio, né? Ou seja, esse I que é a energia média de excitação para um elemento com número atômico igual a 1, que é o hidrogênio, é em torno de 19 electrovolts. Um número atômico entre 2 e 13 é aproximadamente 11,2 mais 11,7 número atômico aqui, né? Electrovolts. E para um Z maior do que 13 é em torno de 52,8 mais 8,71 Z electrovolts, né? Aí você tem então consegue estimar o valor médio aí dessa energia de excitação, né? Então, quando o material é um composto ou uma mistura, o poder de friamento pode ser calculado pela adição das contribuições individuais dos elementos constituintes, ou seja, se há, por exemplo, Ni átomos por centímetros cúbicos de um elemento com número atômico Zi e a energia média de excitação é I inicial, então N ln de I é igual à soma
de NI, ZI, LN de I, né? Onde esse N aqui nada mais é do que a soma de NI e ZI, né? NI e ZI é esse N que é o número total de elétrons por centímetros cúbico do material. E aí com isso a gente consegue estimar então essa quantidade aí dessa energia de excitação, né? Então, com isso a gente consegue determinar o alcance de uma partícula média, né? Ou seja, então o alcance de uma partícula com energia cinética T é a distância que ela percorre até atingir o repouso, né? Ou seja, então ela, quando a partícula vem interage com a matéria, então ela vai perdendo energia até ela estar em repouso. E a gente determina então esse alcance, quanto é que ela consegue alcançar, que a gente chama de R de T, né? Então esse R de T vai ser igual a integral de menos d a dx a menos 1 dE, ou seja, nada mais é do que a integral do inverso do stopping power, né? E aí você consegue então determinar esse alcance. Então esse R de T é dado em gramas por centímetros quadrados. Né? Aqui só um valor desse alcance de acordo com a energia, só para vocês terem ideia, quanto maior a energia cinética, né? Quanto maior a energia cinética, maior vai ser o alcance atingido pela partícula. Né? Então, o alcance de uma partícula em função do alcance de um próton é mais ou menos a R de B, de beta, né? Ou seja, de um próton aí, vai ser igual a mz quadrado R de P de beta, onde esse R de P é o alcance do próton. Então, as relações empíricas aqui embaixo fornecem o alcance em centímetro como função da energia em mega electrovolts para uma partícula no ar aproximadamente a 15 graus Celsius em um atm, ou seja, então o R de a energia abaixo de 4 mega electrovolts, né, seria em torno de 0,56 vezes a energia, né? E uma partícula aí com energia entre 8 e 4 megaelectrovolts, você teria aí um alcance de 1,24 vezes a energia menos 2,62. Aí você consegue determinar esse alcance. Assim, é uma probabilidade, né? Isso aqui são tudo probabilístico. Então você tem uma estimativa desse alcance das partículas aí, né? Então aqui só um gráfico mostrando aqui esses componentes dessas partículas aqui para um elétron, olha só, e aqui para um próton, aqui para as partículas alfas, né, que ela é quase que linear, enquanto as outras sofrem uns desvios aí de acordo com a interação colombiana, né? Então, o poder de friamento aí colisional das partículas beta, né, é diferente das partículas carregadas pesadas devido a dois fatores. Primeiro, que a partícula beta pode perder grande parte da sua energia em uma única colisão com um elétron atômico que tem igual massa, ou seja, a massa exatamente a mesma. Né? Segundo, uma partícula beta menos é idêntica a um elétron, com a qual se ela choca é uma partícula beta mais e é uma antipartícula do elétron, ou seja, a perda de energia é definida de tal maneira que o elétron de uma energia mais baixa é tratado depois da colisão com uma partícula golpeada, ou seja, aqui nessa categoria nós estamos aqui colocando os elétrons e os pósitons, né, como energia cinética maior que a energia de ligação do elétron aos átomos do meio, ou seja, qualquer que seja sua origem, né, que aí vem as betas, e aí vem a produção de par, que são outra coisa que nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Então, serão aí generalizado aí
genericamente chamados aqui de elétrons, né? Pois o comportamento é comum, exceto pela aniquilação do pósito, que vamos falar um pouquinho dessa aniquilação um pouquinho lá na frente. Então, boa parte dessas interações aqui das quais participam os elétrons são semelhantes à das partículas carregadas pesadas que nós falamos ali atrás, de interações coulombianas sucessivas com o elétron do meio, mas há duas diferenças básicas. As colisões são entre partículas de massa da mesma massa, ou seja, elétron incidente e elétron do meio, o que pode resultar em uma grande perda de energia e mudança muito brusca na direção da trajetória do elétron em uma única colisão, ou seja, por isso que ele fica zigue-zagueando ali. E as velocidades atingidas pelos elétrons são elevadas e deve ser dado tratamento relativístico ao seu movimento, né? E as trajetórias são tortuosas, já faz um zigue-zague, né? Eles ficam fazendo zigue-zague, na qual diversas trajetórias do elétron em meio são simuladas. Então, em consequência, para um conjunto de elétrons com a mesma energia cinética inicial, a penetração de cada partícula no meio pode variar muito, né? Então, por isso que eles têm aí, é quase impossível a gente conseguir determinar aí analiticamente o alcance de uma partícula beta, né? Tá. Então aqui a gente falou então sobre as interação das partículas carregadas com a matéria. Agora vamos falar sobre os fótons, né? Ou seja, os fótons, que é os raios X e os raios gama, as radiações gamas, né? Então os fótons eles podem penetrar na matéria sem interagir, porque eles não têm carga, né? Ser absorvido pela matéria depositando a sua energia por completo, interagir e ser espalhado depositando parte da sua energia, né? Então, as formas mais conhecidas de interação de fótons com a matéria são o efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, Thomson, Rayleigh-Jeans, interação fotonuclear e produção de pares, né? Ou seja, então os fótons através aqui do corpo sem interação com deposição total da energia ou com deposição parcial, ou seja, ó, aqui sem depositar energia ele passa direto como se não tivesse nada, e aqui ele está depositando parte da sua energia, então ele sofre um pequeno desvio aqui, né? Então, primeiro, espalhamento Thomson, esse processo de espalhamento de fóton sem alteração de seu comportamento de onda, né? Ou seja, então, quando uma onda eletromagnética passa por um elétron, o campo elétrico faz o elétron oscilar, né? E um elétron oscilando representa um dipolo clássico, né? Carga em movimento, né? Física 3 que vocês devem ter estudado em eletromagnetismo. Quem irradia em todas as direções, isso é, o elétron espalha parte da energia da onda incidente. Então, ou seja, o efeito do espalhamento Thomson, que é elástico, é o redirecionamento do fóton incidente sem transferência de energia ao meio. Então seria algo que ele passaria direto aqui sem depositar energia, né? Então o tratamento clássico nós chamamos de espalhamento Thomson e é válido para energia, olha só, energia Hni sobre MEC quadrado muito menor que 1, né? E o comprimento de ondas muito maior que 0,04 Angstrom, né? E aí, outro espalhamento Rayleigh-Jeans, que é o espalhamento elástico de fótons por partículas menores, né? Que o comprimento de onda dos fótons incidentes. Então, nós temos aqui o espalhamento então por fótons de partículas, né, menores que o comprimento de ondas, né? Que aí acontece então essa transição de energia aí, né? Então, há dois tipos de interação por meio das quais fótons depositam energia. Ambas são
com elétrons, né? Que a gente já falou lá atrás. Então, em um tipo de interação, o fóton perde toda a sua energia, que é esse caso aqui, que é o efeito fotoelétrico, e na outra perde uma parcela da sua energia. E a energia restante é dispersada, ou seja, é espalhada, que é esse aqui, que é o efeito Compton, né? O efeito Compton aí dessa interação, né? Então, o que é o efeito fotoelétrico? Então, no processo de absorção de energia por meio fotoelétrico, um fóton é totalmente absorvido por um átomo. No seu lugar, um fotoelétron rápido é ejetado do átomo, né? Então ele absorve a energia, fica energeticamente, e aí ele é arrancado ali da eletrosfera, né? Então a interação acontece com o átomo como um todo e não pode ocorrer com um elétron livre, né? Uma vez que um elétron livre não pode absorver um fóton sem que o momento não seja conservado. Então a energia do fotoelétron, o E, é dada por energia desse fotoelétron, então, que sai, né, é igual a H-Ni menos EB, onde esse EB aqui é a energia de ligação do elétron e esse H-Ni é a energia do fóton, né? Então a interação também cria um íon no material absorvedor com uma vacância em uma de suas camadas. Ou seja, então olha só, quando o elétron absorve e é arrancado, então você cria aqui uma vacância, um buraco, né? Um buraco aqui que ele vai ter que ser preenchido, né? Então, em geral, esta vacância é rapidamente preenchida com a captura de um elétron livre do meio ou um rearranjo de outros elétrons do átomo, né? Então, ou seja, então acontece uma captura eletrônica aqui ou acontece simplesmente um rearranjo aqui da eletrosfera, ou seja, um elétron com menor energia vai querer, com maior energia vai querer ocupar aquela vacância e aí ele vai perder energia e essa energia perdida pode ser na forma de raio-x ou na forma de outros tipos de radiação eletromagnética. Então, na maioria dos casos, então os raios-x são reabsorvidos pelo meio e outro efeito possível é a emissão de um elétron AUG, ou seja, onde esse elétron AUG ele é excitado por um elétron aqui de uma camada aqui, né? Então vamos falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então o efeito fotoelétrico é a interação dominante para fótons de baixa energia, ou seja, UV, raio-x ou raios gamas, né? Então o processo é mais simplificado para absorvedores com alto número atômico Z, tem maior energia, né? Então, não há uma expressão analítica simples para a probabilidade de absorção por efeito fotoelétrico para toda a faixa de energia E e Z, mas há uma aproximação dada por PFE é proporcional a Z elevado a N dividido por E lambda elevado a 3,5, ou seja, onde o expoente N aqui no Z varia entre 4 e 5. Então, esta forte dependência do efeito fotoelétrico com o número atômico do material é a razão principal para o uso de materiais de alto Z, ou seja, alto número atômico, né? Como o chumbo em blindagem e etc, né? Por isso que é importante saber o comportamento da absorção dessas energias para a gente poder até saber construir aí a blindagem para essas próprias radiações aí, né? Então, coeficiente de absorção total é contribuição parcial de cada processo específico dada por o iodeto de sódio, né, em função de energia do fóton incidente, ou seja, o coeficiente de absorção cai rapidamente com a energia do fóton, mas aumenta rapidamente nas proximidades de uma camada interna. Ou seja, então, logo após esse ponto, o coeficiente de absorção
volta então a cair rapidamente. Ou seja, então é um processo exponencial, né, que nós chamamos de equação de Beer-Lambert, né, que é a o foto incidente ele vai ser igual o foto final, né, o que sai depois que ele interage ali na radiação, então vai ser o fóton, o foto final vai ser igual o fóton incidente vezes e elevado a μx, né? Ou seja, onde esse μ aqui é o coeficiente de absorção e esse x é o percurso que ele fez, né? Então, no caso, não relativísticos e energias maiores, que é a de energia de ligação da camada K, supõe-se que apenas elétrons da camada K contribuem. Ou seja, a aproximação de Bohr prevê que a seção de choque para o efeito fotoelétrico é dada aí por sigma Fe igual a 4 alfa ao quadrado, a quarta vezes raiz quadrada de 2z a quinta vezes z sigma inicial vezes mc quadrado sobre h ni, isso elevado a 7 sobre 2 por átomo. Tá? Onde esse sigma inicial é igual a 8 πr 0 ao quadrado sobre 3, que é aproximadamente 6,651 vezes 10 a menos 25 centímetros quadrado, né? Que é a seção de choque de espalhamento Thomson. E alfa, esse alfa aqui é a constante de estrutura fina que vale em torno de 1 sobre 137, né? Aqui é só curiosidade, tá, pessoal? Não é um assunto que nós vamos entrar aqui, por isso que eu nem estou deduzindo essas equações. Então não é só para vocês terem ideia do que acontece aí, tá? Então a energia potencial E vezes V0, onde esse E é a magnitude da carga do elétron, é igual à energia cinética T máxima, né? Dos fótons elétricos. Então T máxima é igual a E vezes V0. Então a energia cinética T, com a qual o fotoelétron é emitido de um metal, é igual à energia total do fóton menos a energia φ que o elétron necessita para escapar da superfície. Ou seja, T, que é a energia cinética do fóton, é igual a Hν menos φ, onde esse φ aqui é o que nós chamamos de função trabalho, ou seja, a energia mínima para o escape φ0 é denominada de função trabalho, ou seja, assim a energia máxima que um fotoelétrico pode ter é T máxima igual a Hν menos φ0, né? Então aí, voltando aí à emissão do elétron ao G, ou seja, a emissão do AUG, né? Ou seja, a emissão de um elétron ao G, é o nome dado ao fenômeno em que a emissão de um elétron de um átomo causa a emissão de um segundo elétron. Ou seja, então um elétron foi arrancado e esse elétron excitou um segundo elétron que também foi aí excitado aqui no átomo, né? Então este segundo elétron é chamado de elétron AOG, né? Então quando o elétron é removido de um átomo, gerando aí uma vacância, um outro elétron de um nível mais energético pode cair nesta vacância, tendo aí o resultado da liberação de energia. Embora essa energia seja liberada às vezes na forma de um fóton, a energia pode também ser transferida a um outro elétron que pode então ser ejetada do átomo, né? Então a energia cinética do elétron ao G corresponde à diferença então entre a quantidade de energia para a ionização de onde provém aí o elétron ao G e a energia de transição eletrônica entre os níveis correspondente aí à origem da energia e a origem aí do elétron AOG. Então esse elétron AOG ele foi descoberto aí em torno de 1920 por Lise Meitner, uma física austríaca, e posteriormente por Pierre Victor Auger, né? Um físico francês. Pierre Victor Auger reportou seu descobrimento no jornal Radion
em 1925 e por isso aí teve seu nome dado a este fenômeno, né? Aí então isso foi efeito fotoelétrico e o efeito Auger, né? Espalhamento Compton, então, o fóton é então espalhado em um ângulo θ com respeito à sua direção inicial, ou seja, aqui o fóton ele é parcialmente absorvido, né? Então, devido ao fato de todos os ângulos de espalhamento são possíveis, a energia transferida para o elétron pode variar de zero até uma fração significativa da energia do fóton incidente. Então, o fóton vem, é parcialmente absorvido, então há um espalhamento do elétron aqui e do fóton incidente, né? Então, esse fóton incidente ele espalha a um ângulo θ e o elétron espalha aqui a um ângulo φ, né? Qualquer. Fazendo aqui da mesma forma, aqui também vale o princípio da conservação do momento da energia. Então você consegue, aplicando o princípio da conservação da energia e do momento, você tira essas equações aqui para o momento e para o comprimento de onda, né? Então aí você tem a expressão que relaciona a energia transferida e o ângulo de espalhamento pode ser obtido aplicando simultaneamente a conservação da energia e do momento, né? Então, como o elétron está inicialmente em repouso, a sua energia total é m0c². Após o espalhamento, o elétron adquire momento e, de acordo com a relatividade especial, sua energia é dada por E ao quadrado igual a P quadrado mais m0 ao quadrado c à quarta, né? Então, pela conservação da energia, então nós temos que E0 mais m0c² igual a E mais Ezão E, né? A energia do elétron. Resulta então em que E é igual a E0 dividido por 1 mais E0 sobre m0c² vezes 1 menos cosseno de θ, onde m0c² é 511 keV, né? Para um ângulo pequeno, a energia transferida também é muito pequena, tá? Essas equações elas são tiradas lá do princípio de colisão, né? Física 1, tá? Relembra lá e tentam deduzir essas equações aí, tá? Aqui só para mostrar o princípio, né, da colisão e do recuo desse elétron e o fóton espalhado com energia Hν aqui, né? Então a energia do elétron do recuo é dada por E, energia de recuo do elétron é igual a E0 vezes E0 sobre m0c² vezes 1 menos cosseno de θ dividido por 1 mais E0 sobre m0c² vezes 1 menos cosseno de θ. Dois casos extremos podem ser identificados aqui quando seu θ nesse ângulo é igual a zero. Neste caso, as equações para energias dos fótons do elétron predizem que E é igual a zero e que E é aproximadamente igual a zero. E a colisão frontal, né? Neste caso, o fóton incidente é retroespalhado, enquanto que o elétron recua na direção do fóton incidente, espalhando para um ângulo igual a zero, né? Então, este limite aí representa a energia máxima que pode ser transferida ao elétron em uma interação Compton, né? Então, fóton retroespalhado, neste caso, né, as energias finais do fóton e do elétron fica em torno de E de θ igual a π igual a E0 sobre 1 mais 2 E sobre m0c² para o fóton e E igual a E0 que multiplica 2E0 sobre m0c² sobre 1 mais 2E0 m0c² para o elétron, né? Essa manipulação de equações, tá, pessoal? Então, para uma dada energia do fóton incidente, a distribuição de energia do elétron tem a forma geral mostrada aqui nesta figura, né? Ou seja, ele vem, decai, sobe, né, até o ponto máximo onde acontece a retroespalhação, né, do elétron,
onde θ é igual a π, e cai de uma vez, né? E aí aqui a energia mínima, né? É zero, né? E aqui nós temos a borda Coulomb, ou seja, ele acontece exatamente aqui é o limite máximo para acontecer o efeito Coulomb, né? Então, o gap entre a energia máxima do elétron e do recuo é a energia do fóton incidente, é dada aí por EC igual a E menos E da energia retroespalhada, né? Que é igual a E sobre 1 mais 2 E m0c quadrado. Então, no limite aí que Hni é muito menor que m0c quadrado, essa diferença de energia tende a um valor constante que é dada por m0c quadrado dividido por 2, que é em torno de 0,256 MeV, né? Então, essa análise supõe então que o elétron está livre, ou seja, não ligado, né? Que isso é um outro assunto. Aqui eu só estou mostrando para vocês terem ideia de como é que é esse comportamento aí, tá? Além disso, nós temos a produção de pares, ou seja, não, para ondas eletromagnéticas com energia e aí de Hni superiores a 2 vezes a energia de repouso, né, do elétron, ou seja, 510 kV, né, outro mecanismo de interação com a matéria pode ocorrer, que é aí o processo de produção de pares, né, onde um quanto, ou seja, um fóton, Hni, desaparece completamente e parte dessa energia se materializa em energia de repouso de um par de elétron pósito, ou seja, um fóton chega, interage, espalha um elétron e um pósitron, né? Ou seja, um elétron com massa igual ao pósitron e um elétron aqui com a carga igual à do pósitron. Ou seja, a primeira evidência experimental do processo de produção de pares é da existência do pósitron, foi obtida aproximadamente em 1933 por Anderson, né, durante a investigação da radiação cósmica, né? Então, usando uma câmara de bolhas sobre a ação de um campo magnético e uma placa de chumbo, né? E aí ele observou exatamente esse princípio aqui. Então, se caso Hni é igual a 2mc ao quadrado, então isso vai ser em torno de 1,02 MeVs, e materialização do par consome toda a energia disponível, ou seja, a conservação da energia, o princípio da conservação da energia, né? Então, no caso geral, onde Hni é maior que 2mc², o excesso de energia Hni menos 2mc² aparecerá na forma de energia cinética das duas partículas que compõem o par, né? Ou seja, então, a produção de pares não pode, contudo, ocorrer no espaço livre, pois o desaparecimento do fóton, seguido da criação do par, não pode conservar o momento e a energia total simultaneamente. Então, o processo pode, porém, ocorrer no campo coulombiano, ou seja, blindado de um átomo. Então, neste caso, as partículas carregadas que formam o par interagem com tal campo. Essa interação permite que o núcleo atômico absorve parte do momento no recuo sem afetar o balanço de energia, né? E aí nós temos então esse pósitron, ó, ele vem, colide com uma partícula e a energia aqui então cria então dois fótons de 511 keV, né? E aí nós temos então essa produção de pares de fótons, né? Ok, pessoal, então aqui só foi para vocês entenderem um pouco o processo dessa interação da radiação com a matéria, que é um princípio importantíssimo dentro da usina nuclear, ou seja, observa aqui que tudo que você vai fazer, você produz radiação, né? A radiação na forma de partícula e na radiação na forma de ondas eletromagnéticas. Você precisa entender o comportamento dessas radiações, né? Da interação dessa radiação com a matéria, até para que você consiga então executar um serviço
dentro da usina de uma forma que não cause dano nem para o meio, nem para as pessoas que estão ali trabalhando. Nós vamos falar desse princípio um pouco mais para frente. Então é isso, pessoal. Bom estudo aí, boa aula e até a próxima.